capítulo 7, versículo 14, que nos diz assim: Amós respondeu e disse a Amazias: eu não sou profeta, e nem discípulo de profeta. Eu cuido de gado e de sicômoros. Mas o Senhor, olha o versículo 15, o Senhor me tirou do trabalho de andar detrás dos gados e me disse: vá e profetiza para o meu povo. E você diz um amém. Tome o seu assento em nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Igreja, Amós, ele é o terceiro profeta do grupo dos 12 profetas menores. Quando nós observamos a vida de Amós, nós percebemos que, em ordem cronológica, ele é o primeiro profeta. E também ele é o primeiro profeta que abre o grupo de profetas escritores. Carolina, o que é um grupo de profetas escritores? Profetas escritores eram aqueles que não apenas eles viviam os sinais de Deus, mas eles relatavam em palavras para que a posteridade tomasse posse como herança. Quando nós olhamos para Elias e para Eliseu, nós não vemos nada deixado, pastor, para uma posteridade. Elias e Eliseu não pertencem ao grupo de profetas que escrevem, mas profetas que vivem. Nós percebemos pela vida dos dois profetas, Elias e Eliseu, que o que eles viviam era mais conhecido pela mensagem que eles falavam. Sinais, fala assim comigo, sinais. Aí surge Amós, como o primeiro profeta que abre essa porta, para que os profetas agora não apenas eles vivessem sinais, mas para que eles relatassem o que eles viviam. Aí talvez você está falando assim, Carolina, mas o que isso tem a ver com a minha vida? O que isso tem a ver com essa noite que o Senhor reservou? Eu quero começar dizendo para você aqui, que a obra de um Amós, que não apenas vivia, mas escrevia, ela não deixa lá embaixo a obra de um Elias, que não escrevia, mas vivia os sinais do Senhor por intermédio da palavra profética. Um ministério não coloca o outro lá embaixo, mas um complementa o... Não é porque Amós, além de ser profeta e escritor, que está colocando a obra de Elias, que não é um escritor, mas é um profeta de visões e sinais, lá no chão. A obra que Amós realiza complementa a obra que Elias faz, porque ambos são profetas levantados por Deus para um tempo determinado. O que você quer dizer com essa palavra de princípio, Carolina? Você percebe o equilíbrio? O reino de Deus, pastora Marta, tem que ser equilibrado. Quando nós olhamos para a narrativa de Atos 13, nós percebemos Lucas sendo muito conciso quando ele vai dizer que a igreja de Antioquia era uma igreja que tinha mestres e tinha profetas. Essa é a descrição, mestres e profetas. Imagina uma igreja só composta por mestres. É tanto saber, é tanto conhecimento, é tanta sabedoria. Agora imagina uma igreja composta só por profetas. É manto daqui, é pega de lá, é sapateia daqui. Agora imagina uma igreja equilibrada, que tem a sabedoria da palavra, mas tem o mover do espírito do profeta. Isso que é o reino de Deus. Sempre vai ter um Elias que vive sinais, mas vai ter um Amós que ele prefere escrever o que ele vive. Um ministério não diminui o outro, mas complementa. E em um culto de talentos, o Senhor, Ele me dá toda a autoridade, me delega para dizer para você nessa noite,
que talvez aquilo que você carrega, a irmã do lado não carrega e está tudo bem. O que você tem e ela não tem, tem que se complementar, porque talvez aquilo que você carrega, ela não carrega, mas não é por causa disso que o que você tem diminui o que ela tem, não. É de mão dada dizendo, vamos, porque o que eu não tenho, você tem, e o reino de Deus é equilibrado, e junto a gente vai conseguir. Peraí, vai. Equilíbrio. Diga para quem está do teu lado, equilíbrio. Essa mensagem sobre, e na verdade esse tema, sobre ele vem abordando arrebatamento, falando sobre a volta de Cristo. A canção que foi entoada aqui nos faz perceber realmente que esse é um dos valores que tem ficado muito fraco no nosso meio, o equilíbrio. Porque talvez eu não queira buscar por mais talento nenhum, e eu começo a ser uma pessoa completamente estagnada com a minha vida. Eu começo a me incomodar com aquele que está recebendo muito, porque está buscando muito. Só que Jesus não chamou Pedro, Jesus não chamou Tiago, Jesus não chamou João para falar, bate, pode bater, porque quando vocês batem a porta será aberta. Pedi, dá-se-vos dá. Não, Jesus não está chamando discípulo de canto para fazer uma segregação aqui, falando é só você que recebe, é só você que tem, é só você que pode. Jesus está falando no meio da multidão, é só bater que vai ser dado, é só pedir porque eu vou entregar. Para que querer o que não convém a você, se você pode buscar por aquilo que o Senhor quer te dar? Equilíbrio. Para que tentar atrapalhar o que a outra pessoa tem, se você pode simplesmente se encher e viver a plenitude do Espírito como aquilo que o Senhor quer te dar? Não há mais tempo para a igreja do arrebatamento ficar perdendo tempo com competição, ou quem pode mais e quem pode menos. É tempo da igreja do arrebatamento falar, me usa, Senhor, eu quero povoar o céu. Aravarassúria. Equilíbrio. Amós, ele abre esse grupo. Amós, ele abre essa porta. Equilíbrio. E o interessante é que a gente olha para Amós e vê um homem que nasce em Tecoa, cuidador de bois e plantador de sicômoros, pastor. Quando a gente vai transliterar essa palavra, pastor, porque é assim que ele é mencionado, pastor de rebanho, nós chegamos na palavra mixiva, preste atenção, e essa palavra significa homens de bens na terra. Então Amós não é um homem pobre como a gente conjectura, Amós não é nenhum coitadinho como a gente pensa. Amós é um fazendeiro, tem gado, tem plantação de sicômoro, e sicômoros eram figos que eram produzidos para a classe inferior, para a classe dos pobres. Então era um figo abaixo do que a realeza ou do que pessoas de poder comiam na terra. Então você percebe que Amós, ele é um homem muito influente, porque os pobres compravam dele e ele retribuía para eles. Aí você está falando assim, mas o que tudo isso tem a ver? Sabe o que isso tudo tem a ver? É que quando ele recebe o chamado do Senhor, ele simplesmente vai. Ele larga os bois, ele larga sicômoro e vai. Porque quando a palavra do Senhor ela vem, quando nós vemos esse termo na Bíblia, e veio a palavra do Senhor a mim, e veio a palavra do Senhor a Ezequiel, e veio a palavra do Senhor a Isaías, e veio a palavra do Senhor a Obadias, e veio a palavra do Senhor a Miqueias, e veio a palavra do Senhor a Naum, e veio a palavra do Senhor a Sofonias. Quando nós vemos esse termo, veio a palavra do Senhor, o Senhor está dizendo entre linhas, larga tudo e vem. Sou fazendeiro, larga. Sou plantador de sicômoro, larga. Vai essa. O problema é desapegar das coisas que eu estou acostumada. O problema é sair da minha zona de conforto para viver de fato o que Deus quer que eu viva.
Só que quando você dá um passo de fé, talvez você não vê nada na tua frente. Só que o Senhor está dizendo, pisa sem medo, porque quem vai sou eu. Diga para a pessoa do seu lado, não tenha medo. Viva o que Deus quer. E aí você percebe que Deus ele faz umas escolhas muito contraditórias à lógica do homem. E a gente percebe isso na vida de João Batista. João Batista, ele havia sido escolhido por Deus para ser sacerdote naquele tempo. Por causa da sua família, e porque ele era uma ligação direta com Deus como uma voz profética para aquele povo. Só que o texto de Lucas capítulo 3, versículo 2, vai dizer assim, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, plural, veio a palavra do Senhor a João Batista no deserto. Eu acho interessante isso, porque enquanto dentro do templo em Jerusalém, o que imperava era o que o homem queria, a palavra do Senhor está alcançando o homem lá no deserto. Porque aqui não é sobre lugar, aqui não é sobre condição, aqui não é sobre status, não é fama. Reino de Deus não é movido a isso, a quanto eu tenho de seguidor, a quanto eu tenho de curtida, a quanto eu tenho de visibilidade, não. Reino de Deus é movido por disposição. Quer seja dentro do templo em Jerusalém, quer seja lá no deserto, batizando no Rio Jordão, se eu estou disponível para viver o chamado de Deus, o Senhor vai vir com a palavra dele para se manifestar. Aí eu quero que você entenda por intermédio disso, que o Senhor não está preocupado se você tem ou não, se você sabe ou não, se você é ou não. Se o Senhor quiser levantar um plantador de sicômoro para ser voz profética para um rei rebelde, o Senhor levanta, porque quem manda ainda é Ele. Cadê você para levantar a tua mão? Porque eu vim dizer para você por intermédio dessa palavra, que se Jesus quiser levantar você como uma voz profética para esse tempo, Ele não está preocupado quem aprova ou não, quem quer ou não, quem gosta ou não, quem está afim ou não. Ele está dizendo, você quer, então vem. Você quer, então levanta. Você quer, então abre a boca. Plantador de sicômoro e fazendeiro. Só que está disponível. Espera aí, vamos segurar essa parte aqui, daqui a pouco a gente volta. Quando a gente olha para o cenário do livro de Amós, nós percebemos que ele bate de frente, por intermédio da palavra profética, com o centro de adoração que era Betel. Existiam 3 centros de adorações em Jerusalém que são conhecidos: Gilgal, Siló e Betel. Você percebe aqui no capítulo 7, no capítulo 4, no capítulo 3, que ele bate de frente com a situação da adoração em Betel. Por quê? Porque a adoração de Betel estava do jeito que o homem queria. A permissividade ao pecado já havia entrado e estava fazendo o que queria. Então não era mais sobre o que Deus merecia, mas era sobre o que o homem estava disposto a entregar. Então agora surge Amós, ex-fazendeiro, ex-plantador de sicômoro, mas debaixo de uma palavra que veio do Senhor, cheio de ousadia e do poder do Espírito, para falar agora o que Deus assim queria. Eu abro um parênteses aqui, digo para você que pessoas com um passado, elas estão mais aptas a se aproximarem de Jesus, pastor. Pessoas que carregam um passado, elas estão mais qualificadas a se aproximarem com mais pressa de Jesus. Por quê, Carolina? Porque sabe de onde veio. E quando sabe de onde veio, não fica perdendo tempo quando chega.
Eu estou pregando para gente aqui que carrega passado e é dos pesados. E se eu fosse você, eu pegava essa palavra, abraçava essa palavra, porque o Senhor está dizendo, não importa do teu passado, te tirei de lá, te arranquei de lá, te joguei nesse tempo aqui pela graça, para que você viva aquilo que eu planejei. Aleluia! Ele chega, e não é para ficar fazendo vista grossa. Ele sabe de onde veio. Fala para quem está do teu lado, Amós, ele sabe de onde ele veio. Eu sei de onde eu vim, e sei quem me chamou. Eu vou falar de novo, tá? Sei de onde eu vim, e eu sei quem me chamou. Você acha que eu vou ficar preocupado se alguém está aprovando ou não? Quem me tirou de lá foi ele. Quem está me garantindo aqui agora é ele também. Reba. Terefarassúria. Ele já chega com a palavra. E fala sobre a Síria. E fala sobre nações circunvizinhas. E fala que o Senhor está zangado. E ele fala que o Senhor vai vir com justiça. Ele fala que o Senhor não aceita mais essa vida dúbia do povo. Uma hora é uma coisa, daqui a pouco é outra. Ele fala, porque ele sabe de onde veio e sabe quem está garantindo agora. Fala. Quando ele começa a levar a mensagem para o centro de adoração que é Betel, é por um motivo. Primeiro, a adoração estava sendo oferecida de qualquer jeito. Um culto de um judeu era um culto onde um animal era oferecido. Quem está aqui comigo, dá um glória a Deus. Quando a gente fala assim, fulano foi para Siló, na Bíblia. Fulano foi para Betel. Fulano foi para Gilgal. Adorar, sacrificar. A gente pensa nisso aqui, ó. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Um culto era um culto onde um animal era oferecido. E a lei dizia, pastora, que o animal tinha que ser perfeito. Não podia ser cego, manchado. Não podia ser manco, tinha que ser Só que aí, em períodos de festas solenes, por uma instrução que Deus havia dado para Moisés, onde a demanda de sacrifício era muito grande, não tinha animal perfeito para todo mundo. Então todo mundo aqui oferecia o que podia. E às vezes o que podia era aquilo que não estava dentro da lei. Então, se Deus está falando, eu quero um animal sem defeito, a pessoa ia lá e oferecia um animal completamente defeituoso. Só que quando eu entendo que isso aqui perdura até o Novo Testamento, eu percebo que a situação aqui é muito grave, porque não tem ninguém para brecar, pastor. Não tem ninguém para brecar. Tem profeta denunciando, mas mesmo assim recebendo a palavra de repreensão, o povo não muda. Porque não adianta pregar, falar, exortar, se você não abraça e muda. Não adianta. Pode pregar quem for, pode falar quem for, não adianta. Se você não agarra a palavra e não muda, não adianta. Carolina me prova que esse sistema de adoração perdurou até o Novo Testamento e ninguém brecou. Te provo. João 2. Dia de festa em Jerusalém. Festa da Páscoa. Jesus entrou no pátio do templo agora e simplesmente ele vai virar todas as mesas os cambistas. Solta todos os animais. Com um cordel de cordas em sua mão, ele bate e vai dizer: não façais da casa do meu pai uma casa de negócios, porque aqui é uma casa de oração. Quando nós pegamos essa palavra do original, oração, nós entendemos que não é o ato de se ajoelhar, mas é o ato de entregar o melhor. Então você percebe que um problema do Novo Testamento é muito visível lá no Velho.
Porque tudo que os profetas batiam de frente sobre o sistema de adoração, ele vai perdurando. Ele vai perdurando. Por quê? Porque o povo não muda. Tem Amós falando? Tem, mas o povo não muda. Tem Sofonias falando? Tem, mas o povo não muda. Tem Miqueias falando? Tem, mas o povo não muda. Tem Malaquias falando? Tem, mas o povo não muda. Se não mudou pela palavra profética no velho, lá chega Jesus em João 2. Dessa vez não tem palavra. Dessa vez não tem exortação. Dessa vez eu vou virar a mesa, vou soltar e vou falar clara. Aqui não é qualquer lugar. Aqui é lugar de entrega, entrega boa, entrega verdadeira, entrega perfeita. Arabai eu a séria. Seja uma pessoa que breca. E não tem essa palavra, esse termo por rude. Não, eu estou falando aqui com sinceridade para você entender. E o mais claro possível. Não seja uma pessoa que não breca. Porque um tema como esse me faz perceber que para que eu veja ele vindo, para que eu participe desse momento, do grande julgamento, para que eu seja julgada pelas minhas obras, quer sejam boas ou ruins, se forem boas, eu vou. E para que eu viva esse momento de bodas, de Nova Jerusalém, de tudo isso, eu preciso começar a colocar as coisas em ordem aqui. E assim como Amós disse, digo nessa noite, a adoração não pode ser qualquer coisa, tem que ser perfeita. Aravai, canderebaraçai. Como eu vou adorar 24 horas por dia em Jerusalém, se eu não gosto nem de adorar aqui na terra? Pastor, pastora, líder, dirigente, quem está na frente tem que falar: igreja da glória. Igreja se envolve. Igreja seja grato. Aí a gente passa, às vezes, nossa, mas está forçando, né? Nossa, mas para que ficar falando isso toda hora? Para que você se envolva naquilo que não era nem preciso a gente pedir. Arabai, okanderaçai. Será que tudo que ele fez até esse momento aqui não vale de nada para que você não entregue o melhor? Será que tudo que ele realizou nesse ano não vale de nada para que você não entregue o melhor? Eu estou falando para a gente que o Senhor fechou a sepultura e disse: agora não vai. Pai, orevai. E será que isso não é suficiente para você dizer: estou aqui e vou entregar meu melhor? Se do meu lado não quer, se do outro não quer, se atrás de mim não quer, eu quero. Eu vou entregar o meu melhor. Cadê você que vem adorar? Ai, erai, avai, ossúria. A adoração está errada. Mas não era só o fato da entrega. O problema são as pessoas que estão entregando. Existiu uma disputa. Quem está comigo dá um glória a Deus. A disputa era entre Judá e o Reino Norte, que era Samaria. Para ver quem era aqui o digno ou o melhor em adoração. Quando em Israel, no Reino Norte, Jeroboão percebeu que ele poderia perder as pessoas, porque elas tinham que sair de Israel para ir para Judá, para participar dos períodos de sacrifício ao Senhor, ele vai dizer: vou levantar um altar aqui em Israel. Vou levantar um altar, vou escolher o sacerdote. E se não tiver sacerdote, não tem problema. Eu sou rei, mas posso ser sacerdote também. Sabe qual é o equívoco aqui, muito eminente? É eu achar que posso fazer aquilo que Deus não quer que eu faça. Mas é porque eu já sou isso, né? Por que eu não posso ser outra coisa? Fica no que você foi chamado.
coisa aqui para você. Eu prego desde os meus 15 anos. Eu já passei por tanta coisa. Tumor, cegueira, paralisia, surdez, tudo. E tudo isso é complemento da chamada que o Senhor me confiou. Tudo isso é um complemento daquilo que eu carrego. Além de todos esses problemas que eu passei, pastora Marta, eu ainda carrego que eu tenho uma insuficiência cardíaca, preste atenção. E o meu coração, ele para de bater e volta. Existem noites que eu tenho 24 paradas cardíacas, pastor. Você tem noção do que é isso? Eu estou dormindo e tenho 24 paradas cardíacas. A minha válvula, ela bloqueia o fluxo sanguíneo. Meu coração para e eu sinto. E volta. Às vezes eu estou pregando e acontece. Às vezes eu estou andando, acontece. Época de crise, eu termino a agenda, pode ser onde for eu estiver. Aonde for. Época de crise, termino a agenda e vou para o hospital. Pastor me leva, o líder me leva, quem me convidou para pregar me leva. E por que eu estou falando isso para você? Porque tudo isso é complemento do que eu carrego. Aí você acha que eu, carregando todos esses fardos, pelo ministério que o Senhor me confiou, você acha que eu ainda vou querer ser outra coisa que o Senhor não quer que eu seja? Eu já tenho fardo e peso demais para pegar aquilo que o Senhor não quer que eu pegue. Você está entendendo o que eu quero falar para você? Não, Carolina, não estou. Então vou ser bem clara. Se você não está aguentando passar o processo por aquilo que você tem, você acha que você vai aguentar passar por aquilo que não te cabe viver? Ah, não, mas é que eu quero ser, não, mas o Senhor quer que você seja. Você já carrega o preço e já paga demais para querer ser outra coisa. Não dá. Ou é rei ou é sacerdote. Quero os dois. Levantou um altar. Oferece o que quer. Por quê? Porque o medo dele é tão grande de perder as pessoas, que ele coloca agora o altar do sacrifício como um ato de competição. Vem para cá, porque em Israel é melhor. Não, mas eu vou para ajudar. Não, fique aqui, aqui é melhor. Competição desenfreada, ela tira o propósito das pessoas de verdadeiramente entregar o que é preciso. Porque aí agora tudo é para ir, para mostrar para Jeroboão, estou aqui. Fulano chegou para o sacrifício, chegou, está lá. Ah, está ali. Aí a gente passa a fazer coisas para mostrar para homens, ao invés de agradar os 100. E parece que Paulo está sendo questionado agora, porque parece que as pessoas estão começando a entender que Paulo quer agradar algum homem. Paulo vai dizer assim: se procuro eu agradar homens, automaticamente eu começo a desagradar o Senhor. O reino não tem que ser composto por competição. O reino não tem que ser composto por alguém tem mais, outro tem menos. O reino de Deus é composto por entrega verdadeira. Se a palavra é Ele vem, eu vou me preparar para que Ele venha. E o Senhor está dizendo nessa noite: não faça para que alguém veja, faça para que o Senhor receba. Não faça para que o homem aprove, faça para que o Senhor aprove a tua conduta. Além de tudo isso, Amós vai falar o seguinte: diga lá, Amazias, olha Amós em Betel. O homem está ousado. Fala para quem está do teu lado, está ousado. Também sabe de onde veio quem está com ele. Chegou em Betel, diante do sacerdote Amazias, completamente um sacerdote comprado, que só falava o que agradava ao rei. Amós chegou e vai dizer: diga para Jeroboão que ele vai morrer, que a casa dele vai cair. E não tem problema, olha Amós, se a mensagem não for entregue para você, eu vou para a praça e grito. Lá vai Amós para a praça. Amazias não quer entregar a mensagem porque sabe que se entregar,
Jeroboão pode entender errado e vínculo pode ser quebrado. Que perca amigo, que perca tudo, mas não perca a palavra que o Senhor te dá. É, pai. Lá vai Amós correndo para a praça. Jeroboão vai morrer. Quem é aquele que grita? É Amós. Diga para Amazias que ele grita na praça. Lá vem Amazias de novo. Ô vidente, ô Amós, vai para Judá ganhar teu pão. Para de ficar mendigando com profecia. Para de ficar mendigando com palavras duras como essa. Sabe qual é o problema aqui? É tratar com completamente descaso aquilo que é sério. A palavra que é séria. A mensagem que é para ser entregue para Jeroboão é séria. Só que quando não me convém aceitar, quando não é do jeito que eu esperava, é ruim. Eu não esperava ouvir isso, não quero. Canderevai Osúria. Eu não esperava receber isso, não quero. Eu não esperava essa mensagem, não quero. Porque se não me convém, eu não abraço. Aí eu começo a tratar com descaso aquilo que é completamente sério. E esse é o problema. Porque hoje, e eu quando a pastora Marta passou o tema para minha mãe, e ela passou o tema para mim, eu falei assim, meu Deus. Poderia ser qualquer outra coisa, né, pastora? Poderia falar, não, a gente sobreviveu, a gente venceu um ano. Pegar um tema de motivação, de vitória. Mas falar sobre ele vem. Falar sobre arrebatamento. Pegar um tema que me confronta a melhorar para que eu participe daquele grande dia. Eu fiquei pensativa e preocupada, por quê? Porque hoje em dia quase não vê mais isso. Mensagem de arrebatamento é escassa. Os louvores que você ouviu aqui, quase ninguém mais canta. Porque o louvor hoje tem que falar para mim que eu vou vencer. Porque se falar para mim se conserta, não dá. Ah, vai, sai. Não dá. Se a mensagem não falar que eu vou entrar com o pé direito no ano 2022, não dá. Agora, se a palavra falar para mim, se conserta, também não dá não. Então você percebe que essas coisas se tornam muito escassas. E a gente vai vendo a essência de tudo sendo perdida. Por quê? Porque estão tratando com desleixo aquilo que é sério. Estão tratando de qualquer maneira a mensagem que tem que ser pregada e pregada de maneira séria e recebida de maneira séria. Eu cresci no meio das irmãs do círculo de oração e eu louvo a Deus pela vida da minha mãe por ter me ensinado assim. Antigamente, congresso círculo de oração fazia aquela entrada com flâmula, com a Bíblia. E lá estava eu, pastora. Ou eu estava segurando a flâmula, ou a Bíblia, com o uniforme igualzinho das irmãs. Consagração de manhã, minha mãe me levava. Culto no lar à tarde, minha mãe me levava. Na igreja, minha mãe me levava. Culto de libertação, tudo que era culto, minha mãe me levava. Estava lá eu dormindo, mas eu estava lá. Por que eu estou falando isso? Porque eu me lembro de uma época, quando eu era criança, que as irmãs elas se reuniam em tempo de congresso, na porta da igreja, às 5 da manhã, porque o congresso começava às 7 na nossa igreja. E a gente tinha que atravessar a balsa, porque de Guarujá para Santos tem que se atravessar uma balsa. Só que como as irmãs estavam de ônibus, então elas tinham que pegar a catraca. Catraca era um barco pequenininho, e é um barco pequenininho, onde cabe 9 pessoas. E as irmãs elas entravam nesse barco que cabiam 9 pessoas e lá estava eu no meio. Quando a maré subia, e a gente passava por debaixo dos canais, tinha que abaixar a cabeça. Aí minha mãe falava, abaixa a cabeça aí, lá estavam as irmãs. 5 horas da manhã. O valor pelo céu era tão nítido, porque o tema do congresso era sobre arrebatamento. A canção do coro geral era sobre arrebatamento. E as irmãs já iam no aquecimento dentro do barco, cantando sobre arrebatamento. De repente, dentro do barco, uma irmã puxava e já dizia, quando angelical trombeta. Aí a outra da ponta, desse mundo estrugir. Aí daqui a pouco a outra respondia,
o meu nome ouvirei Jesus chamar. Quando ia ver, o fogo caía no meio do barco e as irmãs estavam sendo renovadas. Por quê? Porque estava falando sobre céu, estava cantando sobre céu, estava ansiando pelo céu. Aí dizia glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei. O quê? Glória, glória, aleluia. Quem vem dessa época tem saudade de sentir isso agora. Porque mensagem não precisava ser de autoajuda para fazer a igreja balançar pelo poder. Era só falar do céu, era só pregar sobre o céu, era só anunciar o céu, que o negócio acontecia. Arabai, arevai, darasurecanderevarasai. Pode adorar. Pode adorar. Eu estou sentindo a liberdade do Espírito aqui. Pode adorar. Oh glória. Oh glória. Oh glória. Taravai é queba séria. Céu, céu, concerto, arrebatamento, preparação. Vai lá ganhar o teu pão, Amós, tratando com descaso o que era sério, como se Amós estivesse mendigando por pregar ou anunciar uma palavra. Quem sabe o peso que carrega faz questão de mostrar para as pessoas o quanto isso é sério. Porque hoje em dia a gente tem que fantasiar demais para que alguém se convença de que aqui é o melhor lugar. Vem porque é fácil, vem porque vai dar jeito. E se não der? E se não for fácil? E se for uma vida inteira de luta, mas está com Jesus? Então tá bom. Diga para quem está do teu lado, está com Jesus? Então tá bom. Tá bom. É baraçúria, tá bom. Tudo dando errado, tá, mas está com Jesus, tá bom. Um tanto de porta fechada, tá, mas está com Jesus, tá bom. Todo mundo foi embora e te deixou, mas está com Jesus, tá bom. Tá bom. Vai lá e ganha teu pão. O problema de Amazias é que ele pensa que confrontando Amós vai calar ele. Só que, mais uma vez eu digo, quem sabe de onde veio e quem está garantindo as coisas, não vai se calar por qualquer um. Não é sobre alguém aprovar ou não. Se não me aprova, ele já aprovou. Vou falar. Jeroboão morre. Troca a mensagem, não troca a mensagem. Jeroboão morre. Por quê, Amós? Por que como profeta você se põe nessa condição? Primeiro, olha, Amós, eu não sou profeta. Eu não sou profeta e nem aprendi de profeta. Eu sou dono de gado e plantador de sicômoro. Sabe o que Amós estava querendo dizer aqui? O que Ezequiel disse. E virão profetas que profetizarão a paz e não vai ter paz que eles pregam. Por quê? Porque me convém mais falar o que as pessoas aceitam do que elas não aceitam, mas é aquilo que o Senhor quer. Então, quando Amós diz não sou profeta, Amós está dizendo eu não faço parte do grupo que se vendeu. Não, Amazias, vamos falar aqui um negócio sério. Se você está acostumado com um profeta que chega em você para falar sobre Jeroboão, que ele vai vencer, que ele é um bom rei, eu vim falar para você que ele morre.
Porque desse grupo que se vendeu, eu não faço parte. Desse grupo que compactua com imoralidade, eu não faço parte. Desse grupo que aceita qualquer coisa para não perder a amizade, eu não faço parte. Esse grupo de pessoa que aceita todo mundo fazendo o que quer ao redor, e a vida vai do jeito que quer, se assentando em roda de escarnecedor, eu não faço parte. Podem chamar a gente de chato, pode chamar a gente de sem graça, pode falar que a gente é quadrado, redondo, triangular, pode falar o que for, errado é errado e acabou. O salmista vai dizer, e a santidade do Senhor convém à casa dele para sempre. Eu não estou preocupada se fulano foi, se fulano ficou. Eu quero fazer parte do grupo que Deus aprova. Eu não sou profeta. Se você está acostumado com esses que se vendem, eu não. E outra coisa, nem aprendiz eu sou. Você é o quê? Sou um plantador de sicômoro e o dono de gado. Quando Amós diz isso, ele está querendo dizer assim, que se Deus quiser levantar um plantador de sicômoro para balançar um tempo de corrupção imoral e espiritual, ele levanta e balança. Porque a forma como Amós falava e como Amós escreve é uma linguagem completamente poética. Um homem completamente letrado. Só que aí você olha para esse tempo e vê um plantador de sicômoro, dono de gado, e pensa assim, era para ser iletrado, não era para saber falar, não era para saber se posicionar. Só que ele bate de frente pela palavra profética com o rei, com o sacerdote, com autoridade, com quem quer que seja, sem perder a ligação da palavra. Ele sabe falar, ele sabe se comportar. Porque quando ele diz, eu sou um dono de gado e plantador de sicômoro, ele olha e quer dizer o seguinte, para você talvez, eu não era nada, e realmente não sou. Porque planto sicômoro e cuido de boi. Só que quem me capacita para falar isso aqui que eu estou falando agora é ele. Porque quem mandou eu vir aqui para falar foi ele. Então não é você saber ou não, mas é você falar que quer. E se você falar que quer, ele está dizendo, eu vou te capacitar para você viver de acordo com aquilo que eu quero realizar na tua vida. Nem a mal fala ou o mau posicionamento, e no que eu digo aqui não digo a respeito de pecado, mas digo o saber, pode paralisar o projeto que Deus tem. O que Moisés vai falar diante da sarça que queima, queima, queima e não se consome? Não sei falar. Moisés, o Senhor quer que eu vá lá libertar um povo, só que eu não sei falar. Como se aquilo de não saber falar, como se a situação de que agora eu cuido do rebanho do meu sogro Jetro, fosse uma desculpa para Deus completamente escolher outro. Realmente, Moisés, você não sabe falar, deixa eu escolher outro. Realmente, Moisés, o teu surgimento, o lugar que você está agora, não é me favorável, deixa eu escolher outro. Só que Deus simplesmente vai dizer para Moisés, não tem problema, Arão fala por você, vai. Quem é que vai comigo? Moisés, quem vai com você é o eu sou o que sou, vai. Levanta a tua mão direita porque eu vou profetizar. O Senhor está falando para alguém aqui nessa noite. Não é sobre o lugar que você veio, não é sobre o passado que você carrega, não é sobre você saber ou não, mas é sobre eu querer te usar e você aceitar o meu chamado. Abraço que eu tenho, porque quem te capacita sou eu, quem te manda sou eu, quem te enche sou eu e quem faz ainda sou eu. Improvável, né, Masias? É improvável um plantador de sicômoro, dono de bois, vir aqui anunciar uma palavra profética, né? É muito improvável, mas Deus usa quem Ele quer.
tirou de trás do rebanho e me disse: vai e profetiza. O interessante aqui é que o Senhor não vai dizer assim: ô Amós, vai lá para a mesa de Jeroboão. Ele vai dizer: vai para Israel. Fale lá, anuncie lá, profetize lá. Por que eu estou dizendo isso? Presta atenção no que eu vou te dizer agora. Existem lugares que não cabem pessoas que são fiéis a Deus. Porque parece que nesses lugares, quanto mais a pessoa mau caráter mais ela consegue as coisas. Não se escandaliza não, porque eu estou falando pela palavra. Aí você fala assim: mas eu sou fiel a Deus e não me cabe o lugar. Eu não fico no lugar. Mas quem é mau caráter consegue tudo, porque isso aí é prêmio da injustiça. E Asaf diz isso na canção de número 73. O ímpio prospera, mas eu vi o fim deles. O ímpio tem, mas eu vi o fim deles. Vi o fim deles quando? Quando eu entrei na tua casa. Existem lugares que não cabem quem é fiel a Deus. Mesa de Jeroboão não cabe um Amós. Mesa de um Herodes não cabe um João Batista. Não cabe. Porque existem lugares que não cabem pessoas que são fiéis a Deus, que se mantêm no que aprendeu, no que foi ouvido, no que foi praticado. É certo e é errado, e não cabe. Então, gente como João Batista não senta na mesa de um Herodes, vai para o deserto. Gente como Amós não senta na mesa de Jeroboão, vai para a praça gritar. Aí você está falando assim: mas o que isso tem a ver com a minha vida? Eu quero que isso aqui seja uma resposta para você, de o porquê que você não consegue entrar em alguns lugares que você deseja. O porquê que você não consegue permanecer com algumas pessoas que você deseja. O porquê que você não consegue permanecer naquilo que você acha que é certo. Porque não te cabe. E quando não cabe o meu valor, não vai caber a presença de Deus. Não quebre princípios para se manter em alguns lugares. Eu vou ter que me vender para sentar na mesa de Jeroboão? Vai, então não vou para a praça gritar. Eu vou ter que me vender para sentar na mesa de Herodes? Não, vai ter que vender. Eu não quero, eu vou para o deserto e me torno a voz que clama naquele lugar. Se não te cabe, não cabe a presença, e o teu valor tem que ser quebrado, vai para onde o Senhor assim permitir que você vá. Mas lá não tem ninguém. E eu termino aqui. Quando um profeta de ousadia aparecia, as pessoas iam atrás. E a maior prova disso é que talvez dentro de um ano sabático, está todo mundo indo atrás de João Batista lá no Jordão. O texto vai dizer: e as multidões iam até ele. Foi até ele por quê? Para ver o batizar? Não apenas. Mas é porque todo dia, pastor Marcos, ele repetia a mensagem. Que mensagem? Raça de víboras. Tem gente ali que sabe o raça de víboras até de cor. Todo dia está ali. Mas vai por quê? Porque o profeta é ousado. Ele não se vende para que as pessoas vão até ele. E quando eu não me vendo para que algumas pessoas fiquem comigo, Deus traz as pessoas certas. Olha a diferença. Aí eu aceito o errado para ter todo mundo, pensando que eu vou ficar sozinho ou sozinha, e de repente Deus está falando para mim nessa noite, por intermédio dessa palavra: fica no certo, porque eu vou trazer quem é certo, para te ajudar no tempo certo, para te reerguer no tempo certo. Fica no certo. Todo dia a mesma mensagem. Raça de víboras. Quem vos ensinou que vocês vão escapar da ira futura que está por vir? O machado já está posto na raiz das árvores. E todo aquele que não der frutos dignos de arrependimento será cortado e lançado no fogo. Todo dia a mesma mensagem, mas todo dia o povo está lá. Todo dia Amós falando na praça. Jeroboão morre. Ai da casa rebelde, povo rebelde, a ira do Senhor vem, o dia do Senhor vem, Ele está vindo aí, e o povo está lá na praça.
Jeremias no calabouço, e tem gente no calabouço para ouvir Jeremias. E Jeremias nem falava, nessa época ele só chorava, porque é a época que ele vai escrever Lamentações de Jeremias. E chora, e chora. Mas o povo está lá. Porque quando você entende que aceitar o que o Senhor quer e que é certo, vai vir para o teu lado quem é certo também entende do que você carrega. Diga mais uma vez para quem está do teu lado, não quebra princípio para ter pessoas do teu lado, ou para ser aceito em qualquer lugar. Fica do jeito que Deus quer, porque Ele traz quem é certo para a tua vida. Levanta a tua mão para adorar. Vamos ficar de pé, vamos ficar de pé, fica de pé, fica de pé. Fica de pé que eu vou terminar com você em pé. Aleluia, aleluia, aleluia.